Beleza? Muito boa tarde. Já estamos no nosso segundo momento do programa Tardeado. Tudo que é bom pede para voltar e nós atende o nosso seguidor. E hoje está de volta o ilustríssimo Dr. José Carlos. Vamos dar as boas-vindas para ele, Sibeli, que ele vai tratar de motivação dentro da psicologia em todos os contextos. Chega para cá, Zé Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tardeado. Meu amigo, Prazer estar com você. é um prazer sempre novamente receber aqui. você. É um show passar com a gente aqui. E vamos para estar no programa Tardeado, viu? Com O certeza. que é que você andou fazendo esses dias que a gente quase não encontra mais trabalhando no mundo? A gente está trabalhando, graças a Deus, estamos aí na luta, como sempre, né? A gente não para. Quem trabalha com saúde, principalmente saúde emocional, não fica de férias nunca, né? E para mim, lhe digo de já que é uma honra muito grande estar com vocês aqui hoje novamente, né? É um retorno que a gente está fazendo, né? Eu estive aqui há algum tempo atrás, né? No mês de dezembro, Mas né? teve muitos pedidos, ainda bem que você Foi, acabou de. Já vai foi. traga o homem de volta. O homem trouxe muito conhecimento do programa e a gente obedece muito os pedidos, né? Os pedidos, né? Então, a gente fica muito feliz em ter acontecido esse tipo de despertar para realidades da psicologia, que a gente trabalha diariamente com ela, e houve a necessidade da gente retornar para dar algumas explicações do trabalho da psicologia dentro da sociedade piauiense, o que para mim é uma honra muito grande estar com vocês de volta aqui. É quando você fala muito de motivação ao retorno ao programa. É, quer dizer que o indivíduo está em algum programa de tratamento, ele deixou de ir. Como é que você faz para trazer esse cidadão de volta? Dentro do processo de acompanhamento psicológico, existem várias etapas em que a gente acompanha o paciente e ele, às vezes, ele está em acompanhamento, está sendo orientado e o acompanhamento está dando um retorno positivo. Só que dentro desse processo de trabalho da orientação psicológica, existem fatores que fazem com que o indivíduo que está em acompanhamento ele desista do acompanhamento. Vários são os motivos, mas o principal dele é que você sabe que dentro do processo de cura e de adoecimento existem alguns lucros. Por incrível que pareça, a gente acha que a pessoa está doente psicologicamente, emocionalmente, mas dentro daquele processo tem ganhos. E é o que faz ela, às vezes, desistir. Ela vai no acompanhamento, seguindo uma sequência, e vai vendo o que está desenvolvendo. Quando ela vê que ela está desenvolvendo, de certa forma, ela vai sentindo falta daquela atenção que ela tem daqueles que a circulam. E ela não gosta, não quer perder essa atenção. Parece brincadeira, ela não quer perder esse ganho que ela tem dentro desse processo de adoecimento. Então, ela desiste do acompanhamento para ter aquela atenção daquele grupo que está ao redor dela, né? É incrível que, por incrível que pareça, isso é uma realidade. É notável a crescência da psicologia dentro da educação. Hoje em dia, quase toda série do colegial tem um psicólogo para acompanhar, para gerir, mas há muito o que fazer dentro desse campo educacional Dentro da da questão educação. da educação, a necessidade é tremenda. Você precisa ver como é necessário o acompanhamento do psicólogo, do psicoterapeuta dentro da sala de aula. Nós temos, nós temos ou melhor dizendo, dentro da escola, nós temos o pessoal que acompanha, os psicopedagogos. Mas estão acontecendo coisas muito diferentes do que acontecia antes, né? E a gente precisa estar acompanhando esse jovem dentro da escola, observando os comportamentos, para evitar acontecimentos maiores. Porque esse jovem que está dentro da escola, geralmente ele está o dia todo, agora ele está mais vigente aí no momento, é esse jovem o dia todo dentro da escola, e lá dentro desse processo, dessa vida dele dentro da escola, acontecem muitas situações vexaminosas que faz com que eles guardem em si certos rancores, certas dores. Às vezes já traz essa problemática de casa e começa a desenvolver isso dentro da escola com os amiguinhos que estão do lado dele. Temos algo também muito importante na escola acontecendo, e não é só na escola, a questão da posse do outro. Eu achar que o outro é meu amigo,
ele é uma propriedade minha, ele tem que ser exclusivamente meu e ele não pode conversar com outras pessoas que eu vou me sentir mal, vou me sentir traído e de alguma forma eu vou reagir ou fazendo mal para ele ou desprezando ele de alguma forma e ao mesmo tempo que eu faço isso com ele, eu estou fazendo comigo também, estou me maltratando. Então é interessante que a gente tenha essa observação e bem próximo com esse jovem hoje que está passando o dia todo na sala de aula. Dentro desse contexto, muitas pessoas se fala de, dentro do campo da psicologia, de tratamento, aqueles que fogem desse acompanhamento, quando existe essa evasão. Como é que vocês fazem essa abordagem para trazer esse indivíduo para o contexto? Bem, as formas como a gente se utiliza é o acompanhamento ali bem próximo do paciente, porque na realidade, o meu paciente eu tenho que conhecer ele, eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que amar ele, eu tenho que viver a situação que ele vive, eu tenho que compreender aquela situação que ele vive. Do contrário, não tem como eu fazer o acompanhamento dele. Dentro desse processo de vai e volta, se ele foi, estava em acompanhamento, desistiu e depois retornou, é porque ele encontrou alguma coisa que está alimentando a cura dele, o processo de orientação está funcionando. Então, ele se afastou, mas viu a necessidade de retornar ao site terapêutico. E a gente recebe e passa a trabalhar com a força maior até dentro das bases do conhecimento que a gente tem, buscando sempre algo a mais, que é para fazer com que esse paciente, essa pessoa que está em acompanhamento, não desista do acompanhamento, porque lucros ele sempre tem. Não tem como negar. Um acompanhamento terapêutico, ele sempre vai deixar uma orientação, um aprendizado dentro da mente daquele que se colocou à disposição do terapeuta. Dentro desse campo psicológico, quais são os aparatos que podem ser usados para essa terapêutica, de forma terapêutica, que possa contornar uma situação atípica? Às vezes nós recebemos pacientes que estão com ideias fixas, né, de alguma coisa, suponhamos uma ideia fixa de suicídio ou de automutilação, né? Aí a gente tem que saber como trabalhar essa situação para reverter esse quadro. Não digo para você que seja muito simples, porque quando nós implantamos alguma coisa na nossa mente, quando nós sintetizamos uma informação na nossa mente em relação a determinado problema, a gente vive ele e planeja. É dentro desse planejar que há as possibilidades de cometer algo a mais. Aí o que a gente vai fazer? Vai trabalhar a parte positiva de uma situação negativa. Como se faz isso? É complexo, né? É as vantagens, né? O que você tem de lucro não fazendo e o que você tem de prejuízo fazendo. Porque quando você tem uma ideia suicida, você não está pensando em morrer. Você não quer morrer. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Você Senão quer se se dizer que livrar estava da longe, né? problemática. Você quer se livrar da problemática. O que você não sabe é que quando você está com a ideia suicida fixa ali naquele ponto, você não pensa em tudo que tem à tua volta, ao teu redor, aquelas pessoas que te amam, aquelas pessoas que vivem com você, você não pensa nele, só pensa na sua dor e quer se livrar dela, mas morrer não morre. Você, às vezes, a gente faz uma análise com o paciente, você recebe uma carta de um paciente que planeja suicídio, depois de um acompanhamento já feito, ele já livre dessa ideia, desse pensamento, desse sentimento, desse desejo de suicídio, você vai ler a carta. E você, quando começa a ler, não tem sentido, mas você vai indo, seguindo uma sequência, você chega exatamente no ponto que é a causa pela qual ele está tentando, pensando em suicidar. Aí você diz automaticamente, como é que alguém vai querer se matar por causa disso? Vem aqui, isso não tem sentido nenhum. Não tem, Braga. Para mim não tem sentido nenhum que estou fora da situação, mas para ele que está dentro dessa situação de dor, de sofrimento, é algo extremo, não tem saída mais. Ele chegou ali e parou, quer se livrar de qualquer maneira. O que é que a gente vai fazer? Trabalhar esse foco
com muita força. Hoje existe psicologia de alto rendimento. As pessoas me perguntaram muito sobre a questão da psicologia de alto rendimento. O que é a psicologia de alto rendimento? Não é nada mais do que a psicologia do esporte. A psicologia do esporte é uma psicologia de alto rendimento. Ela trabalha na mente. Ela diz para ti, tu pode, tu pode, tu pode, pronto, e acabou. O corpo em si, essa projeção, ele vai ter essa virada mente, né? É porque quando nós colocamos uma coisa na nossa mente que nós podemos fazer, dificilmente a gente não faz. É preciso uma orientação muito forte para você não saber. Houve questionamentos a mim sobre o uso da psicologia do esporte dentro do site terapêutico. Se era possível, não. É possível e é maravilhoso, porque é algo novo. Tudo muda, tudo muda, tudo renova. Então eu consegui levar essa psicologia de alto rendimento para dentro do site terapêutico. E você precisa ver, é pouco tempo. Você consegue chegar no foco do problema que o paciente está vivendo e ele vê a coisa de um modo completamente diferente. Isso me deixa muito feliz, porque quem estuda, quem pesquisa, vai sempre encontrar novidade para colocar à disposição daquele que lhe procura. E é possível, em algum tratamento, você detectar problema que não é do campo da psicologia, que poderia ser tratado por outro profissional de saúde? Exatamente. Existe dentro desse campo da psicologia várias possibilidades. Quando você, por exemplo, é um profissional bem capacitado, que você não é só um psicólogo. Por exemplo, no meu caso, eu não sou só um psicólogo. A psicologia na faculdade diz para a gente, durante o curso todo, não misture psicologia com nada. Se utiliza exclusivamente da psicologia para tratar do seu paciente. Negativo. Tem que fazer essa separação, né? Negativo. A gente consegue separar as situações, mas se você tem conhecimento de várias áreas, acompanhe aquele conhecimento que você tem, leve ele ao extremo, porque você não vai receber um paciente no seu site terapêutico só com problema emocional. Você vai receber pacientes com problema espiritual. Você vai receber pacientes que estão passando por necessidades que não são emocionais, são físicas. E você tem conhecimento para isso. Se você tem conhecimento para isso, utilize esse conhecimento que você tem, que o teu paciente vai te agradecer. É a vida florando, vivendo, mudando, compreendendo as situações que acontecem ao redor da gente. Nós vivemos um mundo muito complexo, que exige muito da gente. E as capacidades, às vezes, que a gente tem, conhecimento, não são tão hábeis ao ponto da gente ver que algo que a gente está fazendo está matando a gente mesmo. E está matando aquele que está ao redor da gente. Então é necessário que você se prepare bem profissionalmente para acompanhar aquele que te procura. Você não pode dar só 100% para ele, não. Você tem que dar 100% mais um se você tiver, ou muito mais do que isso. Tipo assim, chega em certos casos que você tem que fazer um estudo minucioso do paciente e da família em si, né? Para ver a complexidade do caso e tratar da melhor forma possível. Como é que vocês fazem? Nossa, justamente aquilo que eu falei. Eu tenho que conhecer o meu paciente, eu tenho que conhecer a problemática dele, eu tenho que ouvir a história de família dele, para poder compreender o que está acontecendo com ele e aonde é que eu vou trabalhar. O que eu vou trabalhar? Eu vou fazer uma anamnese, eu vou coletar informações dele, mas em certas situações eu vou ter que provocar uma situação de eu ouvir alguém de redor dele, de perto dele. Muitas vezes a gente pede permissão ao paciente, que quer falar com um parente, alguém, ou da família, para ouvir alguma coisa que ele não lembra da história de infância dele. O bom profissional sabe como fazer isso. E a gente busca os familiares. Para quê? Muitas vezes o paciente, a pessoa, está sofrendo um problema que veio lá da infância dele, mas ele não tem lembrança disso. Tem muita gente que tem lembrança da sua infância de 5 ou de 4 anos. Tem outros que de 10 anos não lembram mais.
Então, essas pessoas elas vivem problemática dentro de si, elas veem as coisas acontecer ao seu redor, desejam que aquilo acontecesse com você e não aconteceu, e ficaram o quê? Dores, desejos, pensamentos. E alguém vai ser culpado por isso. Aí, nesses casos, muitas vezes você passa a pertencer àquela família, e transmite tanta segurança que é sempre chamado para por novas consultas e dar um conselho, até mesmo quando necessita, né? Passa a ser membro da família. Acontece caso assim? É um pouco complicado, é diferente. A gente nunca pode fazer parte exatamente daquele mundo. Saber separar um A pouco. gente tem sempre que separar. É um mundo próximo, muito próximo, mas é separado. Porque se eu passar a ser amigo daquela família, daquele paciente, eu não trabalho mais com ele. Não vai mais, Não vai incluir o tratamento, né? vai fugir do tratamento, vai ficar algo mais. Portanto, que eu não posso participar do aniversário de um cliente meu, um churrasco, tomar uma cerveja com ele, acolá. Eu não posso fazer isso, né? Porque nós pertencemos a uma área distinta. Nós nos aproximamos ao ponto de ser útil, de cuidar, mas nos afastamos para não viver aquela problemática que ele está vivendo. Ou seja, levar para casa algo que não é da gente. No caso, o profissional se doa para tratar o problema, mas ele tem que ficar um pouco recuado, né? Recuado, sim. Isso é a parte mais bonita que tem do acompanhamento terapêutico psicológico, é esse distanciamento e esse afeto ao mesmo tempo. Você dá um afeto, você dá confiança, você dá força, você faz ele se ver, se enxergar, saber o que ele quer e mudar aquela personalidade dele. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, dá essa força, essa confiança, você tem que se manter fora. É complicado? É. É bonito? É. É apaixonante. Para quem gosta. E quando tipo assim, a família tem que caminhar junto e quando a pessoa precisa de um determinado tratamento que a família não acompanha, a pessoa assim, tenta se ajudar e não tem o apoio da família. Aí é o psicólogo complicado. tem que fazer as duas partes. É complicado. É complicado pelo seguinte, porque a pessoa que está adoecida psicologicamente passa tanta coisa na mente que a gente não consegue nem sequer mensurar. E alguém tem culpa disso. Alguém tem culpa disso. E nunca é o paciente. Ele não vai se sentir culpado por aquele adoecimento dele. Porém, tem algumas situações em que coisas acontecem com um paciente, uma pessoa que está adoecida emocionalmente, que ela acha que a culpa daquilo que está acontecendo é dela. É porque ela existe, é porque ela nasceu numa família, é porque ela pertence àquele grupo, ela é culpada por aquilo. Não é. São criações da mente. São criações da mente. E coisas que aconteceram mesmo, na vida real. Não são só fantasias. São mesclados de situações que a gente viveu, ou que deseja viver e não tem. Eu vejo você, Braga, eu vejo você. Você tem carrão, você tem uma empresa, tem tudo. Eu poderia ter, mas eu não tenho. Por que que eu não tenho? Eu passo a questionar isso. Por que que ele tem? Por que que ele não tem? A filosofia diz isso para a gente quando a gente questiona. O meu jardim não é verde, o jardim do vizinho é verde, o outro é rico, eu sou pobre. Ela questiona isso e ela diz para a gente: o nosso egoísmo, muitas vezes, adoece a gente, afasta a gente do outro. Por quê? Porque o outro tem uma condição melhor, porque o outro trata os outros de melhor forma, sabe conversar melhor. Eu não sei, eu tenho inveja daquilo. Eu queria fazer do mesmo jeito, eu não faço, eu tenho ódio de você. Mas eu te amo também assim. E aquele ódio vai adoecer. Vai adoecendo. Vai me adoecendo, porque eu não vou conseguindo o que eu quero, porque eu não tenho uma capacidade para isso, ou não, que eu não tenha, não, que ela não tenha se desenvolvido em mim. Então isso vai me adoecendo, eu vou me sentindo um fracassado, eu não tenho nada, eu não valho nada, ninguém me ajudou. E quando a pessoa não busca trilhar seu caminho, ela se acha um fracassado e não aceita dizer o não e não luta por seus ideais. Aí é complicado. É bem complicado, mas Eu faço um apoiado em tudo isso aí. é um caso bem complicado, mas é típico, existe muito esse tipo de problemática. Só que dentro do trabalho terapêutico, a gente trabalha essa questão da autoestima, fazendo com que alguém veja a si mesmo o que você tem dentro de você,
Ele fala dentro de você como se fosse buscar lá dentro das tripas. Não é isso. É o seu emocional, a sua luta, a sua vontade de ir em busca de alguma coisa. Quando ele busca isso, encontra um profissional à altura daquilo que ele está vivendo e o orienta, a vida dele muda completamente. E não é só dele que muda completamente. Daqueles que estão em redor deles, muda tudo. Muda tudo. É algo tão lindo, tão maravilhoso, que a gente não consegue mensurar, digamos assim, a mudança que você vê em um paciente que chegou para você chorando, que chegou para você sem nenhuma perspectiva de vida, e você vê dele pouco tempo ele mudando. Outra pessoa. É como se tivesse surgindo uma outra pessoa dentro daquela. Às vezes é como se a gente puxasse de lá de dentro do poço, levantando assim, tirando para fora. Ei, o mundo está aqui para ti, vive ele. É como se acordasse. Essa é a minha vida, é trabalhar com esse tipo de paciente. Eu não ganho dinheiro com psicologia, não. Eu tenho prazer com psicologia. A minha vitória dentro da psicologia, o meu pagamento, é ver alguém chegar no estado difícil e em pouco tempo a gente colocar ele, conseguir juntamente com ele viver novamente, fazer ele renascer com aquela força, com aquela energia que ele sempre teve e estava perdendo. Para quem está passando por algum obstáculo, queria que você desse um conselho que é possível se superar, sair do fundo do poço que a pessoa está e buscar um caminho de liderança. Sair do. É possível? Possível, muito. Já vi muitas situações de pessoas que estavam em situação difícil emocionalmente, profissionalmente, porque não acreditava mais em si. Às vezes tinha perdido o que tinha, a autoestima estava muito para baixo, e o acompanhamento terapêutico faz com que ele acorde para a vida, ele consiga ver o seu caminho novamente. É claro que isso não acontece assim, de uma hora para outra, exatamente. Há necessidade. Tem pessoas que você começa um acompanhamento, desde pouco tempo ele já apresenta resultados. Pouco tempo, principalmente quando a gente trabalha com psicologia de alto rendimento, isso vai ser outro ponto que com certeza vai ser questionado, não de forma negativa, mas de forma positiva. Porque quando você trabalha na perspectiva de elevar o teu paciente, você está se elevando junto com ele, você está indo junto com ele, você está vendo ele crescendo, ele florescendo, desenvolvendo, voltando a ser quem ele é. E muitas vezes, graças a Deus, até hoje eu nunca perdi nenhum cliente meu que eu atendi, mas a gente vê nascer uma nova perspectiva de vida dentro daquele que estava se sentindo derrotado, fracassado, adoecido, sem nenhuma perspectiva de coisa nenhuma, só sofrendo. E quando a gente. Vamos fugir um pouquinho agora, levar para o meio da empresa. Motivacional empresarial, que o cara motivado ele consegue liderar e os liderados que estão com ele conseguem caminhar junto. Como é que é feito esse Consegue. tratamento? Existe, hoje nós temos palestra, temos os coaches da vida, né, que trabalham com esse tipo de palestra para grandes grupos, e a gente prepara, entre esses grupos grandes, a gente prepara pessoas para trabalhar no meio desses indivíduos. Como você prepara a autoestima dele, eleva o conhecimento dele do tratar com pessoas. Do tratar com pessoas. O que é o tratar com pessoas? É saber falar com elas, é saber elevar a autoestima delas, é saber fazer elas acreditar em si mesmo. Nós podemos levar alguém a fazer qualquer coisa. Depende só da forma como a gente vai trabalhar o consciente e o inconsciente dela, para que ela chegue a atingir níveis maravilhosos e produção boa em todas as áreas, seja da educação, da saúde, do operacional ou da gestão pessoal de si mesmo. Tem pessoas que estão no nada. Pouco tempo eles já estão lá em cima. Por que que isso acontece?
ele tem uma autoestima boa, ele acredita em si mesmo, ele acredita que o mundo está aí para ele e ele tem direito nisso, e vai atrás e consegue. Então, nós trabalhamos com esse foco de orientar pessoas a acreditar em si e não viver aquelas problemáticas do adoecimento. Ai, que eu estou morrendo, só eu que sou assim, todo mundo é normal, eu não me sinto normal, eu estou doente. Não, não é assim. Você tem que acreditar. Pois é, tipo assim, que somos aquele que nós prosperamos, então a pessoa que alta se inferioriza e está buscando negatividade para si próprio, né? As pessoas se auto-inferiorizam à frente de outras. Elas se inferiorizam à frente de outras, porque elas veem aquele atingir um grau alto e ela também poderia estar ali, porque teve junto com ele, estudou junto com ele, não conseguiu. Tem as suas motivações, sempre tem. O outro conseguiu por quê? Nós temos dois tipos de indivíduo. Nós temos aquele que faz, que vai lá à frente, se apresenta. Temos o outro que não tem coragem de ir lá à frente se apresentar. Que recua, quer, mas não vai atrás, né? Mas ele não é menos inteligente do que aquele que vai lá na frente se expor, não. Às vezes ele está aqui atrás, mas ele é muito mais inteligente. Ele faz tudo aqui, só que ele bota para o outro representar lá na frente, que ele não tem coragem de se queimar. Isso acontece muito com a gente, em muitas situações. Isso está dentro da escola, essa problemática. O aluno faz um grupo de trabalho, ele é o melhor, mas na hora de apresentar o trabalho ele não vai. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de ser ridicularizado. Ele tem medo de alguém falar alguma coisa que ele não gosta, porque ninguém gosta de ser criticado, né? Quando fala em crítica, seja ela qual for, você já teme. Então as pessoas costumam a viver essas situações e não se expõem. E o bom é quando você consegue se expor em determinadas situações, botar para fora o que você está sentindo, para que você não sofra sozinho e o teu sono da noite vai embora. Estou pedindo para, antes do nosso encerramento, você fazer um apanhado motivacional a quem está passando tratamento, escola, empresa e família. Faça um apanhado juntando o tom. Essa Motivação que é na família, no trabalho, na essa área escola. toda que você falou aí, ela faz parte de um grupo só. Você não está em paz no seu trabalho se você não está em paz com a tua família. Você não está em paz com a tua escola se você não está em paz com a tua família. Se você estiver em paz com a tua família, você está bem na empresa, você está bem na tua escola, você está bem na tua função, naquilo que você faz. Então, dentro desse processo todo, a gente busca olhar bem de perto a questão da família. Geralmente, a problemática maior que a gente vive hoje, dos adoecimentos emocionais, eles estão dentro da família. E a gente tem que buscar trabalhar esta família para evitar essa problemática. Porque se você resolve essa problemática da família, da compreensão desse adoecimento que tem entre os grupos, que levantam hipóteses de que eu estou assim, não estou assim por causa de alguém, que a culpa é daquele outro. Vamos olhar o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. Vale a pena dar uma observada. Eu agradeço novamente a você por ter tido essa oportunidade de estar com vocês. Não, e vamos voltar outras vezes. De estar com vocês aqui novamente. E digo a toda a população de Teresina, do Piauí e do Brasil, cuidem-se. Cuidem-se emocionalmente, porque a nossa vida é uma só, tão pequena, passa rápido demais e a gente tem que aproveitar ela. E é possível sempre buscar uma superação, né? É sempre possível a gente viver melhor, é sempre possível a gente ser feliz, é sempre possível a gente estar aplaudindo as coisas que nós temos na nossa vida, porque viver é maravilhoso. Eu adoro isso. Vamos apresentar com você hoje. O programa Tagiar, mais uma vez, doutor Zé Carlos, pela sua brilhante passagem, soma muito com a gente, e a gente sempre está nos bastidores incomodando, e você prontamente atende, sempre se encontrando pelo mundo afora.
E aquilo que é bom volta, entendeu? Seja. As portas ficam abertas para voltar outras vezes. O Braga, Pode pedir, nós estamos de volta. Quer acrescentar algo mais? Não, tem um tempinho. Braga, eu só tenho mesmo que agradecer e dizer para você, é uma felicidade muito grande novamente estar com você. E eu estou à disposição de toda a população. Quem necessitar de uma palavra, de um atendimento, eu estou à disposição, como sempre tive. E digo mais uma vez para você, eu não me preparei, Braga, Deus me preparou para isso. Obrigado, viu? Saúde, paz, o resto? Nós corre atrás, né? Isso é programa tarde. O resto corre. Isso.